Olá, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade. Hoje é um dia especial, estamos chegando no final do ano, dia 21 de dezembro, próximo aí do Natal, muita gente se programando, pensando como vai ser o próximo ano, muita gente checando, né? Quem checa, né? O que fez, dando aquele tiquezinho naquilo que planejou em 2022 para 2023, aliás, em 2021 para 2022, chegando no final do ano, vai olhar e dizer que não fiz nada do que eu planejei. Mas para você não fazer disso um exercício de frustração, o programa de hoje está valendo a pena. Na verdade, todos os nossos programas, a gente tem tido o cuidado de trazer para você temas que vão ajudar você a se desenvolver, ajudar você a ter saúde mental, espiritual, saúde financeira, profissional. É o que nós temos tratado aqui dentro do Intríade. E hoje nós temos um tema assim, ele é muito curioso, muito vasto e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já deixa o seu like, já manda esse programa para muita gente, mas é para muita gente mesmo. Curte aí a gente também. Você pode já se inscrever, deixar aí o sininho ativado para você receber todas as informações do Intríade. Eu estou aqui hoje com a Egli Martins. Ela é terapeuta sistêmica, nascida lá em Niterói, mas criada aqui à base do açaí, em Belém do Pará. É estudante nata, uma esfomeada pelo conhecimento. Ela já passou pelas faculdades de marketing, de direito, mas encontrou-se verdadeiramente no mundo das terapias complementares. E quando ainda atuava como corretora de imóveis de grandes áreas, dentro dos estudos terapêuticos, passou pela psicologia positiva, pela programação neurolinguística, a hipnose, não, pode deixar, querem ajeitar, mas deixa do jeito que tá, né? A hipnose, constelações e muitas outras. E a gente vai conversar porque ela faz uma afirmação aqui que eu vou destacar. Ela diz: meu mestre espiritual é Jesus Cristo. Egli, que prazer ter você aqui conosco, obrigado por aceitar o convite. Nossa, é uma honra. Eu já estou acompanhando o teu programa e estou admirando demais todos os convidados, né? E sim, meu mestre é Jesus e é isso que me mantém ainda no caminho da terapia, porque você tem que ter uma base para olhar para dentro. E nada melhor como ele para trazer todo esse conhecimento, para trazer todo esse ancoramento para nossa vida, né? E sim, dentro desse contexto do que são o que é terapia, esse bem-estar espiritual, emocional, existem muitas lacunas na nossa vida que com o tempo a gente percebe que não deu uma certa atenção, seja na vida material ou seja na nossa vida espiritual. E uma complementa a outra. Não existe sucesso no material sem sucesso no espiritual. Então, eu acredito que o nosso primeiro passo é olhar para o que está dentro. Perfeito. Depois... Tá, vamos lá, vamos conversar. Bom, quando a gente fala de terapia, vamos começar falando de pessoa, né? De cuidar de pessoas. Especialmente agora nesse tempo que nós atravessamos essa pandemia, muita gente entrou por um caminho bem difícil de depressão, de ansiedade, de desespero até, não é? E cuidar de pessoas é um desafio, é uma chamada, né? É um chamado divino, digamos assim. Na verdade, eu acho que essa é a grande missão de todo ser humano, é cuidar do outro, não é? E quando você tem recursos, né, recursos da ciência, recursos espirituais, recursos psicológicos, é claro que você vai conseguir praticar essa missão com mais resultados. Então fala o que te leva a olhar tanto para essa ideia de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas a se desenvolver. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás para poder desenvolver nossa ideia aqui. Eu trabalhava com grandes áreas, eu trabalhava como corretora e aquilo já não era o suficiente para mim, porque eu vi que não era material. A minha história não era só vender grandes áreas, ganhar dinheiro e eu, assim, tive grandes atuações. E foi quando começou a olhar para dentro,
né? E o olhar para dentro veio de uma decepção dentro da minha área, que eu estava fazendo uma negociação e eu vi ali que aquilo não estava do jeito que eu deveria viver. E aí eu disse, vou me tratar, vou buscar me olhar. Começou por aí. E dentro desse olhar para mim, que foi o mergulho nas terapias, que começou lá no coach, depois veio PNL, hipnose e não parei mais. Experiências somáticas, movimentos essenciais, enfim, muita coisa, muita informação. Psicologia positiva e tudo isso veio compilando, desenhando, trabalhando e construindo uma nova Egli. E dentro do que eu vim me construindo, eu pensei, vou atuar nessa área. Eu posso ajudar pessoas, porque se eu curei essas dores, eu posso ajudar pessoas a olharem mais para si. Até porque a gente não entrega aquilo que a gente não transborda. A gente só pode ajudar o outro quando a gente começa primeiro, a gente começa na gente. O olhar começa na gente. Então, a mudança começa no meu movimento. Então, se eu tenho uma questão financeira e quero ajudar alguém, então começa com o meu financeiro. Se eu quero ajudar alguém na saúde, começa com a minha saúde. Aí sim eu tenho energia para entregar. E o que acontece muito dentro da nossa área, dentro dessa abordagem terapêutica? Muita gente quer entregar aquilo que não tem. Não quer, não começa parte da gente. Então, por que eu me apaixonei pela sistêmica? Eu vou te contar a história e tu vais entender por que eu... O microfone é todo seu, vou ficar só assistindo aqui. Um dia, eu fui chamada por um grande investidor, que eu tinha feito um negócio com ele na minha área, que era vendas. E ele falou assim, Egli, eu tô vivendo uma dor muito grande, eu sei que tu é metida aí com esses negócios de mente. Ele falava desse jeito, que ele não entendia nem o que eu fazia. E eu sei que tu é envolvida com essas coisas, mente, não sei o que, eu quero saber se tu pode me ajudar. Essa história já foi para o psicólogo, psiquiatra, não tem resolução. Eu não sei como eu vou resolver isso, eu preciso da tua ajuda. E eu tava ainda no meu mergulho, vivendo o meu processo. Eu falei assim, fulano, vamos fazer o seguinte, inclusive essa história tá no meu livro agora. Eu disse, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos analisar, vamos trazer para perto, para próximo. Se você me der uma oportunidade de tentar te ajudar, e se isso der certo, eu me comprometo em, inclusive, entregar mais disso. E eu tinha acabado de olhar para o que eram as sistêmicas. Eu estava estudando sobre as sistêmicas. E aí tá. E aí ele me contou a história. E a história, pasme, é uma história muito profunda. Ele me disse que ele estava fazendo uma negociação de uma grande área. E ele foi surpreendido por uma situação. Ele negociou, essa área fechou, e eram pessoas de fora do Brasil, eram árabes. E que ele queria fazer uma festinha particular para esses empresários. E o que ele teve a brilhante ideia? De reunir esses empresários dentro do hotel e chamar umas meninas, contratar aqueles books e chamar umas meninas para divertir esses rapazes, esses sócios dele. Só que quando chegam essas meninas nesse hotel, contratado por esse grande empresário, uma das meninas que se apresentou lá era a filha dele. No. Vou te deixar até respirar aí. Vai beber água. Então, ele ficou exatamente nesse choque. E aí, qual foi a grande... Como assim? Eu sou rico, o carro dessa mulher custa X, o apartamento que eu dei pra ela custa Y, lá tem o cartão sem limites e não sei o quê. Se sentiu traído pela filha. Como assim? Depois foi investigar, ela já fazia isso, ela já praticava esse mundo da prostituição há 5 anos. Então não era uma coisa de ontem. E aí ele disse, como tu vais trabalhar isso? Eu falei, não sei, eu tô trabalhando há um tempo com esses recursos novos, que eu tô me formando e eu tô estudando, eu sempre tentando ser o máximo possível bem clara. Não sou uma expert, mas eu pretendo entender como funciona. E eu tenho algo que pode te ajudar. Fiz uma proposta para ele de nós nos reunirmos na fazenda dele, pra gente poder trazer essa informação. E a sistêmica, ela trabalha com 3 leis principais: pertencimento, ordem e equilíbrio, né? São essas 3 leis. E aí eu disse, vamos sentar aí e tentar entender. E ele, beleza, se formou lá o processo na casa dele, particular, na fazenda, pedi para ele reunir a família. Entre muitas coisas que aconteceram, até realmente partimos para a investigação. E aí ele, na hora que nós começamos a fazer a dinâmica, a história surge. Aí tu diz assim, Egli,
Vou te deixar perguntar como surge. Pois é, Egli, como é que surgiu essa história aí? Exatamente. Dentro do que eu venho investigando e percebendo, eu vou sair totalmente dessa ideia ilusória do que poderia ser uma consciência sistêmica. Eu vou falar de algo que é muito certo. Existe um cientista chamado Rupert Sheldrake. Ele inclusive, ele escreveu sobre isso, sobre campo mórfico. Ele tem diversas pesquisas, diversas publicações sobre o campo mórfico genético. Então, ele fala muito sobre essas heranças genéticas que nós herdamos dos nossos antepassados. Que no cérebro da Egli, né, isso está armazenado não só num campo energético que carregamos, porque nós temos várias energias aqui atuantes. Não só nós temos o corpo da matéria, mas nós temos os outros corpos energéticos. E isso daí também já foi um estudo com físico. Então, pro Rupert, existe essa informação inconsciente que nós trazemos no nosso DNA, que é a nossa herança genética. E principalmente a nossa herança por campo. Nós sentimos o que os nossos ancestrais sentem. E aí, o que aconteceu? Quando nós fizemos uma dinâmica, que a dinâmica é muito simples. Você pede para que cada pessoa se posicione num lugar, na sala, pode ser, e que ela feche os olhos. E nessa que você coloca um tema na mente, intenciona algo, por exemplo, vamos falar sobre dinheiro. Esse campo por si, a informação chega. Se depois você pesquisar sobre o Rupert Sheldrake, vai estar lá vários experimentos que ele tem, que ele fez e que ele comprovou esses experimentos de comunicação por campo. Então, basicamente, o Rupert fala o seguinte, que tudo é campo. Tudo é informação compilada, tudo já existe. O que a gente precisa saber? A gente precisa se conectar na frequência ideal para ter essa informação clara para a gente. Ou seja, por isso que Jesus estava muito certo desde o início. Nós já temos tudo aqui dentro. Ele sempre diz isso, que nós já temos tudo. Então, nós já temos mesmo. Nós temos, inclusive, todas as informações. A gente só precisa conectar certo para poder essas informações chegarem. Então, vou te trazer a prática. Nós reunimos todo mundo e apareceu uma situação na hora da dinâmica, que era a seguinte. Era uma senhora, aí ela disse assim, eu tenho uma história para te contar. A gente tem tempo? Aí eu falei, a gente tem tempo sim. Aí ela falou, Egli, tem uma história, mas eu acho que nem é relevante essa história. E chorando bastante, falei assim, não, pode contar essa história. Talvez esteja aí a informação. Eu intuitivamente, olha que eu era zerada. Eu não tinha feito nenhuma dinâmica anterior. E aí ela falou assim, tem uma história e eu não sei se isso é. E a senhorazinha já tinha aparecido lá num comportamento de uma pessoa que representava a família. E ela falou, olha, eu tô muito triste nessa posição que eu estou e eu não sei o que eu tô sentindo. Aí eu olhei pra moça e disse, você pode me contar a história que você lembrou agora? Na hora que a senhorazinha se senta e começa a representar essa história lá do passado. Ela falou, era minha avó que me contava que era o seguinte. Se liga nessa história. Existiu uma guerra lá atrás, nos antepassados dessa menina e desse rapaz. E alguém que sustentava essa família morre nessa guerra. Ele foi convocado para ser cozinheiro de navio nessa guerra. Ele vai para essa guerra e ele morre lá. Beleza, ele morreu. A senhora fica com os 10 filhos. Essa senhora tem 10 filhos. 8 mulheres e 2 homens. O que acontece? Aí entra a lei que o Bert Hellinger fala sobre existir, sobre pertencer. Aí tu vai entender tudo. Por sobrevivência, na época, essa senhora era sustentada pelo marido. Ele morre pra lá, ela tem que sustentar a família. Todo mundo criança naquela época ainda. As meninas ali, faixa etária de 8, 10, 15 pra cima. Nem é 8, nem lembro agora. Acho que é 8, 9, 10, sei lá. Ela ela monta um cabaré. É cabaré que chama? É. Essas moças viram prostitutas. Os anos se passam. E eu, por exemplo, se sou filho de uma prostituta, eu não vou querer dizer para as pessoas que eu sou filha de uma prostituta. E aí tá a grande questão. Isso vira um segredo de família.
E essa história tende a se repetir lá na frente, em alguém da família. Egli, mas assim do nada, assim do nada. Assim como aquele vovozinho que quebrou, que foi no meu caso. No meu caso, meu avô levou um golpe. Eu levei um golpe. Foi aí que eu comecei, eu disse, gente, é impressionante como as histórias vão se repetir até que se veja a causa disso. Então, na sistêmica, tem muito esse conceito de, se você não olhar para a raiz daquela questão, o sucesso não te abraça. A saúde também não. E tudo que você imaginar que pode vir a existir, ela não... É importante a gente entender o seguinte, isso aqui é um olhar de um conhecimento. De um conhecimento. Não é? Porque isso é muito importante, Uma né? porta. Se eu vou olhar por um olhar psicanalítico, eu vou olhar de outra forma. Sim. Mas, por exemplo, existe muito dentro da religião, por exemplo, existe o que se chama de As maldições hereditárias. maldição hereditária. Não deixa de ser. Né? Então, se você for ver, né, essa tendência à repetição que aparece muito, por exemplo, na psicanálise, que a gente chama de o retorno do recalcado, aí já é teoria psicanalítica. Tá. Então, quando eu penso no Intríade aqui, eu penso nessa vastidão de conhecimentos, Sim. tá? E a pessoa que está me assistindo, ela vai olhar e ela vai dizer, isso aqui faz sentido para mim. Sim. Porque eu já tive situações dentro do set terapêutico de dizer para a pessoa, você não precisa de psicoterapia. Sim. Você precisa de um treinador, precisa de um coach. Precisa de um novo hábito. É outra coisa que você precisa, não de terapia. Eu já tive situações de dizer, olha, por exemplo, eu tive uma situação de uma senhora que veio me procurar, né, já de 80, 70, quase 80 anos, e ela veio contar umas histórias, ela estava com problema com o filho dela que era pastor. Sim. Eu digo, olha, você não precisa de terapia, você precisa só de se resolver com seu filho lá. Vá lá, converse. Depois ela me ligou e disse, olha, tá tudo bem. Então, eu acho que é importante eu frisar isso para mostrar que a ideia do Intríade é justamente isso, é trazer esses olhares de conhecimento, né? E para alguém vai fazer sentido, pode ser que para alguém não faça, assim como a psicologia para muita gente não faz sentido. Continua. Não, mas Segue o baile. Não, mas eu concordo contigo e é importante colocar que existe o que faz sentido, não só o que faz sentido, mas o como funciona aquela pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa ela é muito mental e pra ela isso que eu tô falando não faz nenhuma conexão, nunca no planeta ela vai dizer que isso... Porque isso é muito intuitivo, o processo é muito intuitivo, mas ela precisa entender como funcionou. E eu tô dando uma explicação pra te dizer como aconteceu, como tudo se, digamos assim, se ramificou naquela hora, pra gente entender o comportamento que ela herdou. Porque assim, a forma como ela foi criada, o que o psicólogo dela veio dizer pra gente e o que o psiquiatra dela disse, só agora com remédio, não batia com a história. Como é que depois que a gente entendeu isso e esse comportamento fez sentido pra ela, aí eu vou concluir, só pra que tu entendas. Aí o que aconteceu? Quando nós identificamos que ela estava numa dinâmica ali familiar, de honra, né? Ela entendeu que ela estava sofrendo de uma maneira inconsciente que não era da escolha dela. Aí eu vou te explicar a base. Qual foi a história? Então ela cria esse ambiente, essas meninas se prostituem e todo mundo silencia. Ninguém conta quem é, de como eu nasci. Isso vira um segredo até que alguém vem e revive esse destino. Aí sim, olham-se para todas essas mulheres que estavam esquecidas. Porque nessa teoria não existe excluído. Eu não sei dentro da psicanálise como a gente pode dar o nome, aí já é contigo. Mas aqui, nessa teoria, não existe excluídos. E eu vou te contar uma outra história que vai fazer um sentido muito grande e tu vais entender assim de uma maneira bem mais ampla também. E aí, Egli, o que aconteceu depois que ela olhou pra isso, identificou que era um padrão que ela estava herdando de uma maneira muito inconsciente? Como ela corrige isso? E aí ela corrige de uma maneira, primeiro, madura, porque eu expliquei pra ela, olha, isso é o que tá aparecendo, nós vamos fazer algumas falas aqui digamos assim, em memória desses antepassados que não foram vistos e reconhecidos como pertencentes na sua família. E eu vou te falar, quando eu falo em excluídos, eu tô falando daquela pessoa também que estava na marginalidade e a família excluiu.
Eu vou te falar também daquela pessoa que foi presa por um ato que ele teve e ninguém mais quis saber daquela pessoa. Síndrome do abandono. Pronto. Então, tudo isso, se tu me perguntares, Egli, dentro desse trabalho, a gente acaba puxando de novo para olhar? Sim. E eu ainda vou te dizer mais uma coisa. Esses processos sistêmicos, terapêuticos e energéticos, eles não andam sozinhos. Precisa de um psicólogo, um psicanalista, uma terapia complementar, uma terapia que ande junto. Então, na verdade, a psicologia, eu acredito no meu ponto de vista, que ela não anda só, assim como a sistêmica e outras terapias não andam só. E é muita arrogância algum terapeuta te dizer que não. Isso aqui eu resolvo. Eu acredito, inclusive, que essa é uma consciência que tem que abraçar todos os terapeutas independentes de formação. Porque, na verdade, é um complemento. Eu te falo que tem gente que chega comigo, faz um trabalho desse, eu digo, querido, tá aqui o telefone de psicólogo, busque essa pessoa. Você precisa de um remedinho, busque esse psiquiatra aqui, porque o teu caso é um remedinho pra organizar os hormônios e tudo mais. Então, a gente precisa ter esse respeito. A gente precisa ter esse... Na verdade, o que eu faço com meus pacientes é o seguinte. Tem paciente psicótico, por exemplo, que ele vem já com uma espécie de um surto comprometido que a terapia não vai resolver. Olha, você primeiro procura o psiquiatra, toma um remédio, se organize e volte. A gente continua. Mas existe uma rede de apoio. Eu sempre falo de uma rede de apoio, né? Dessa rede de apoio você tem a família, você tem a igreja que a pessoa frequenta, a religião que a pessoa frequenta, você tem amigos, você tem por exemplo, a academia, a caminhada, você tem... Quer dizer, quanto mais essa rede de apoio estiver mais recheada, com certeza, porque de fato nenhum conhecimento dá conta de um ser humano sozinho. Segura sozinho, não segura. E olha que eu falo, e eu sempre digo, eu sou muito grata por ter tantos apoiadores tão sérios. Tem PhD no meu grupo, tem a galera assim, doutores mesmo, que se jogaram, estudaram, e que trabalham em conjunto comigo. E a nossa preocupação é o outro. Eu vou te contar uma outra história aí, só pra resumir, eu concluí. Essa sessão nós concluímos, que foi aí que eu disse, vou colocar então o pé aqui dentro e vou sair das vendas. Vou sair dessa viagem de ficar... Não faz sentido pra mim, não é essa vida. Não é sobre isso. E aí eu te falo que é o chamado da alma, que aí entra Jesus. Porque qual foi a história? Eu tava na vida de imóveis, assim, muito, muito voltada pro dinheiro, pra conquista material. E sempre aquele chamado latente no meu coração. Deve ter mais alguma coisa. Não é possível que não tenha. Não é possível que só seja isso aqui. Conquistar, trocar de carro. Não é possível. E aí eu comecei com essa... Quando eu descobri essa área, eu disse, não, agora eu acho que eu vou pousar aqui. E aí eu pousei. Mas existiu histórias, por exemplo, de herança, né? Que a pessoa disse, olha, eu tô anos tentando resolver isso aqui, não sei o que acontece. E nós fomos investigar, era uma história anterior, 5 gerações. Era uma história muito intrigante, muito forte e muito triste. A pessoa estava fazendo uma imigração e ela embarcou nessa viagem com um bebezinho de colo que já estava doente. Como é que chama? O cara lá do navio... Comandante. O comandante do navio fez um convite para que ela se retirasse. Ou que retirasse... Ali, olha, é o seguinte, está uma zona de risco aqui. Como é que a gente vai resolver? E ela, não, eu não vou retirar porque a gente tem que ir embora desse lugar, não sei o que, entrou com o bebê. No meio da viagem, o que acontece? O bebê adoece e morre. O comandante chega e diz o seguinte, você vai precisar deixar o seu bebê no mar. Uma despedida horrível para uma mãe. Imagina, no meio do oceano, depois de alguns dias do teu filho doente, tu ter que abandonar o teu filho ali. E ela teve que fazer. E qual foi o segredo de família de novo? Nunca mais se fala sobre esse tema. Morreu, passou. Como é que vocês chegam nesse lugar lá atrás? Então, aí que tá. Aí vem o salto que aí eu te falo
que precisa de uma firmeza muito grande na espiritualidade, precisa estar preparado de uma maneira onde você tem uma crença eu digo uma crença positiva raiz sobre um mestre que tu acredita. Tu precisas acreditar em algo. Tu precisas estar muito além do isso aqui é uma ilusão. Tu precisas dizer assim, não, eu preciso confiar que essa informação que tá chegando faz sentido. Porque assim, são falas que chegam. Aí tu pergunta, como assim falas, Egli? São falas reveladoras. A pessoa traz informação. Numa dinâmica, a pessoa diz assim, olha, quem você representa? Parece um teatro, tá? Só pra eu clarear a tua vista. Tipo parece uma psicodinâmica. Pronto. Parece um teatro. E aí a pessoa diz assim, aí tu diz assim, o que você tá sentindo? A pessoa diz, não sei, mas eu tô sentindo que eu tô num barco, que eu sou um bebê. Ela se encolhe, de repente ela encolhe o corpo. E ela entra aí, eu já vou te falar um pouco. Eu estudei um pouco de análise bioenergética, estudei análise comportamental e estudei renascimento. Eu sou renascedora. Então, essa parte toda do corpo, da formação do corpo, dessa coisa da comunicação, fetal, pronto. Ela se encolhe, ela começa a entrar e de repente ela vira um bebê de verdade. E aí eu viro pra pessoa e digo assim, Flor, que história de um bebê dentro de um navio existe? A cliente desaba de chorar. Ela fala, mas o que isso tem a ver com a herança? Aí eu, tudo, Flor. Porque tá aparecendo aqui uma tragédia num navio. Aí ela entra em conexão com a história. Ela falou, nossa, eu jurava que essa história era inventada. Aí tu vai dizer, Egli, como isso fica a resolução dessa história, né? Pra gente adiantar e ir um pouco mais à frente. Quando eu concluo a terapia, eu falo, olha, você vai fazer agora um documento onde você vai batizar essa criança lá do passado com um nome como herdeiro. A pessoa me olha, tipo, isso é doidice, né? Eu não, isso é sério. Ela vai ter uma parte da herança e vocês vão direcionar isso para algum lugar de doação, para ajudar enfim, um órgão, uma ONG, vocês vão decidir, mas ela precisa entrar no inventário. Quando ela organiza isso, a herança é liberada. Ela flui. Egli, como foi que resolveu a história da menina lá, da prostituta? Parou. O hábito, a mania, aquela coisa que ela... Olha, pra te ter uma ideia, na entrevista com ela, ela fazia isso aqui, com as unhas, eu nunca esqueço, e ela se marcava, ela dizia assim, se eu te contar que eu não consigo parar, é mais forte que eu. Aí se isso é, Egli, então isso explica talvez o vício? Com certeza. Isso explica outras situações? Com certeza. Isso explica tudo. Por exemplo, na sistêmica, esquizofrenia tem uma ferida de guerra. É muito forte ouvir isso. Eu sei que dá um... Como assim? Que negócio é esse que tu estás falando? Mas segundo a sistêmica, sim. E se você colocar a dinâmica para acontecer dentro de uma família que tem um esquizofrênico presente, você vai observar e vai ter certeza do que eu tô falando. Não é uma coisa que eu tô inventando aqui e de onde eu tô trazendo. Mas aí eu te falo, Ivaldo, com toda clareza, eu não estou trazendo informações soltas. Eu tô te trazendo informações que eu pesquisei, que eu mergulhei, que eu tenho clareza. Então não existe coincidência. O que existe são conversas inconscientes, são situações que os nossos antepassados viveram e que hoje nós repetimos de uma maneira muito inconsciente até que nós estejamos com a clareza disso. Quando você fala dessa ferida de guerra, me explica mais um pouquinho. Uma ferida de guerra, alguém que morreu de uma maneira muito trágica e que ela foi esquecida, nem sequer enterrada. E aí vem alguém bem com informações conturbadas aí, a esquizofrenia, totalmente sem eixo na mente, sem fazer as conexões certas, sem entender as coisas com clareza. Porque pode observar, o comportamento do esquizofrênico, ele tá aqui e tá ali, e tá aqui e tá ali, ele não sabe nem onde ele tá. É isso que acontece, né? Então, para esse olhar, ele tá buscando as informações daquilo que aconteceu de uma maneira... DNA, de uma maneira muito inconsciente. Quando a gente fala eu li um livro chamado A Teoria do Cérebro Trino, de Paul MacLean. Ele é uma bíblia
é dessa grossura, ele é um livro todo em inglês. É a Bíblia dos Arquétipos. O Paul, ele fala sobre esses 3 cérebros. Quando eu estava fazendo essa leitura, eu disse assim, entendi agora muito mais sobre o campo. Porque tá no nosso reptiliano essas informações, a gente tem essas memórias. Pode ver, o reptiliano é o que conecta ao desejo. A gente não entende o desejo que eu desperto por aquela situação do nada, de forma tão irracional. Que informações ali eu conectei para ter aquilo irracional? Então, a mesma coisa essa memória. Ela não vem assim desenhado o caminho, é assim. Ela vem de uma maneira muito inconsciente e ela chega. Então, por exemplo, por isso que para mudar um hábito, você precisa repetir muitas vezes. Você precisa repetir até aquilo virar uma verdade real para você. Por isso que leva um tempo para mudar isso, né? E é muito interessante porque, como eu te falei, não tem como viver só nessa teoria. Essa teoria, ela precisa de um processo onde a tua mente comece a entender, porque a mente, ela vai buscar a resposta para entender. Sabe aquela coisa mais do racional? Não, eu preciso saber por que 2 mais 2 são 4. A mente, ela vai querer buscar, mas essa dinâmica, ela acontece num campo muito... E a questão da maldição hereditária, ela nada mais é, e eu vou te falar mais uma vez, eu vou afirmar aqui, tá tudo na Bíblia. Todos esses processos, toda a psicologia do mundo, toda a especialização do mundo, tudo que tu imaginares, tá tudo na Bíblia. Porque da mesma forma que eu devoro todas essas... teorias aí. Eu devoro a Bíblia e cada vez mais... Olha, quer ver uma coisa? Tu nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais, eu te garanto. Pode ver que toda passagem, vira e mexe, fala sobre um carpinteiro. Agora, de forma metafórica, pensa aí. Por que um carpinteiro? Porque tudo vai ser uma construção. Só que a gente não entende dessa maneira. A gente vai buscar na nossa memória um carpinteiro. O que o carpinteiro faz? Ele vai construir. Então, Egli, um comportamento é possível ser construído. Eu sou uma nova Egli. Eu sou totalmente outra pessoa hoje, depois de quando a gente pensa na psicologia do behaviorismo, vai se pensar em comportamento, instalação de comportamento, desinstalação de comportamento, né? Olha, vocês estão vendo que eu estou caladinho hoje aqui, estou até me estranhando, né? Ai, eu vou parar então. Não tem problema, mas eu quero te ouvir mesmo, porque a maioria das pessoas que vem aqui trazem um conhecimento que é bem da minha área, como psicólogo. Sim, então, sim. Por exemplo, eu trago um psicólogo, nós vamos falar de ansiedade dentro de um olhar psicológico. Eu trago uma pessoa que vem trabalhar com finanças, com comunicação, é a minha área de atuação. Então, é um diálogo que eu também contribuo. Aqui realmente estou para te ouvir, né? E até porque você está escrevendo também, é importante esse conhecimento ser colocado aí no ar. A ansiedade, por exemplo, né? Eu faço muito um processo com uma pessoa que traz a depressão e a ansiedade, né? Tem um estudo chamado As 5 Leis Biológicas do Dr. Hammer. É interessantíssimo. Dr. Hammer deixou diversas pesquisas compiladas, depois pode pesquisar sobre, e ele fala sobre a doença. O que é a doença no ponto de vista também que faz aí um fechamento com as sistêmicas. Que a doença, na verdade, tem até um médico que ele é dessa área, ele fala muito sobre holografias, sobre as informações que estão no DNA, que compilam com o que é energia, ele estuda muito sobre energia, esse médico. Eu tenho até um vídeo dele no meu Instagram. Então, o Dr. Hammer, ele diz o seguinte, que as relações que adoecem e o corpo, ele tem essas informações. Então, por exemplo, na teoria do Dr. Hammer, quando é que uma mulher pode ter uma manifestação de uma doença? Né? Já é um outro tema para um outro podcast, mas eu vou só te dar uma palhinha disso, que foi algo que eu estudei, que eu tive a oportunidade de observar muito de perto com a minha professora de 5 leis biológicas. Uma mulher que não aprende, porque é aprendido o perdão. É aprendido. O perdão, ele não é algo humano. Perdão tem que ser aprendido porque ele é algo divino. Você perdoar alguém que te feriu, precisa ser divino. Só que para abrir espaço para isso é que é o grande pulo do gato. E o que ele percebeu? As mulheres que adoeciam de câncer de mama eram mulheres muito feridas
e que guardavam essas feridas, essas mágoas dos seus relacionamentos do passado que elas não conseguiam superar. Então, essa mulher tinha uma tendência muito forte através desse trauma, desse relacionamento, e aí tem todo um estudo de trauma, de choque no corpo e tudo mais, e essas memórias ficam ali, e o que acontece? Essa mulher tem uma tendência muito forte a vir a ter essa doença. A somatização. Somatização, né? E aí isso vem. Entre outros casos, eu tenho muitos casos de pessoas que eu atendi com doenças muito graves no corpo, no útero, principalmente o feminino da mulher, aquele feminino ovário, policistos e N coisas do útero, né? Então, o que eu observei dentro dessas dinâmicas de terapia? Que principalmente essas doenças que são muito buscadas em clínicas para ser tratadas e o médico às vezes não consegue, só uma cirurgia, e aí tem toda aquela história do sofrimento, que o corpo sente também o sofrimento de tudo isso, tem uma relação direta com as relações, com algo que faltou, com algo que não foi lembrado, com algo que não foi incluído, com o masculino ferido dessa família. Então, quem foram os homens dessa família? Aí vem nasce um monte de mulher magoada. Olha, da minha família não fica atrás. A minha família foi o seguinte: um monte de tia com problemas de ovário, de policisto, de não sei o quê. Olha para os antepassados. O avô abandonou a avó, o outro bisavô abandonou a outra bisavó, e N histórias de abandono. Aí essas mulheres vêm como? Elas vêm com o seguinte pensamento e comportamento: eu dou conta pela minha avó. Só que isso não. A mulher, ela precisa buscar a cura dela verdadeira interna. Porque até para a mulher ser uma mulher firme, a mulher ela pode ser firme e ao mesmo tempo dócil. Ela pode ser amável e ao mesmo tempo saber o lugar dela de mulher, que não é enfrentando o homem. E eu vejo muito esse enfrentamento. Quando eu trabalho relações amorosas, a mulher tá de frente assim com o homem. Aí eu fico olhando assim, observando isso, gente, enfrentamento. Ela não sabe entender que o homem tá ali para uma parceria de vida. Dentro da sistêmica, o relacionamento, ele precisa seguir a lei do equilíbrio. Lembra que eu te falei de 3 leis? A lei do equilíbrio diz o seguinte: que ninguém pode dar mais dentro de uma relação. A mulher entrega, o homem entrega. A mulher cresce mentalmente, emocionalmente, o homem cresce. O homem deslanchou financeiramente, a mulher acompanha. Se isso aqui acontece, acabou o relacionamento. Não tem equilíbrio. E precisa ter o equilíbrio da troca também. E que a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Pronto. Não é? Quando você, por exemplo, se você tem um relacionamento com alguém que ela está muito acima de você, aí não tem só a ver com religião de um de outro, Pronto. Mas profissionalmente, intelectualmente, há um jugo desigual. Vai ficar pesado para alguém. E isso não vai dar certo uma hora. E aí entram as dinâmicas de traições, entram todas essas dinâmicas. É sempre um monte de situação. Tô só checando o tempo, viu? Porque não, eu tô tranquila. vai embora aqui aí e o tempo de repente acaba, né? Não, tranquilo. Mas Bom, quando a gente pensa então, por exemplo, nós estamos agora no final do ano. Sim. Tá? Esse programa está indo ao ar hoje, dia 21 de dezembro. Tá ótimo. Tá? Então nós estamos à margem aí de um próximo ano. Né? Nós estamos saindo, né? Nós entramos em 2020 lá atrás, enfrentando essa pandemia. Né? Muitas expectativas foram quebradas, foram jogadas no chão. Muita gente que começou 2020 achando que ia bombar, porque 2019 começou a haver uma recuperação da economia no país. Aí vem 2020 e vem a pandemia. Então muita gente foi para a lona. Então desesperança, frustração, luto, ansiedade, insegurança, medo. Então tem assim um container cheio dessas mazelas que foram despejadas sobre a humanidade. Mas 2022 parece que sinalizou por conta das vacinas e tudo mais, sinalizou uma saída, ainda que se tenha, não acabou a pandemia, mas respiraram, né? Nós estamos respirando, né? Como olhar para 2023? O que você diria para essas pessoas que estão
tipo assim, perdemos a Copa, a Copa do Mundo, frustração, né? Como a gente ajuda alguém que agora está pensando em programar o seu ano de 2023? Olha, é muito legal isso, porque é muita teoria e a gente precisa partir para ação, para prática. O Covid foi um convite, tirando a parte do terror, do dinheiro e tudo mais. O Covid foi um convite para a gente olhar para dentro. Por isso a gente ficou em casa, não só na casa, mas a gente teve a oportunidade de olhar para dentro, né? Eu tava falando da ansiedade e acabei não concluindo, mas a ansiedade é esse olhar, é querer olhar para fora. Eu não quero olhar para dentro, eu tenho ansiedade porque eu quero olhar para fora. Então, quando eu me coloco no presente, quando eu me coloco para olhar para dentro no momento presente, eu cesso a ansiedade, porque eu estou olhando para dentro, para o que está acontecendo nesse exato momento dentro de mim. Eu penso que a gente tem uma oportunidade agora, em 2023, de fazer diferente tudo, sabe? Encerrar os ciclos com coragem. O que acontece? A gente coloca muita vírgula onde precisa ter um ponto. A gente precisa tomar essa coragem de encerrar ciclos para a gente poder colocar realmente o nosso pé direito, entrar o nosso ano com o pé direito. E para isso a gente tem que se tomar de coragem. Então, é fazer um checklist do que dentro de tantos anos não tem dado certo. Porque aquilo lá de trás, aquela liçãozinha, tudo que eu tô repetindo e que eu já vi o resultado daquilo que eu já fiz, não vai dar certo se eu fizer de novo. Então, se essa experiência que eu faço e que eu já repeti e que eu já fiz de novo não me deu resultado, por que eu insisto? É interessante, porque você fala aí e eu fico aqui, na minha cabeça viaja também com as terapias, com a teoria da psicologia. Então, quando você pensa em fechar ciclo, eu lembro da Gestalt, que é a psicologia da Gestalt, que a gente brincava muito na faculdade, né? Tem que fechar essa Gestalt. Né? Por exemplo, se eu disser assim, Jaime, tá ouvindo o barulho dessa central de ar? Bom, ele já não vai ouvir outro barulho, ele vai ficar ouvindo, ele vai ficar focado. Né? Porque ele vai silenciar a minha voz e vai focar lá. Isso aí a voz passou, agora é aqui. Então é fechar ciclo de fato, fechar. Né? É dizer assim, não, beleza, isso aqui encerrou. E aí entra tudo. Entra um negócio que eu já tentei e não deu certo, coragem para desfazer, coragem para desapegar. Essa casa que não tá fluindo na minha vida, coragem pra mudar de casa, é o estilo de vida não tá dando certo, coragem, é o relacionamento que eu tô empurrando com a barriga pra não ficar só, enfrentar esse vazio de ficar só, porque na verdade você entra num relacionamento pra multiplicar o teu sucesso. Onde pesa não é pra gente estar. A gente precisa, eu falo assim, desinflama para as pessoas que chegam comigo. Elas chegam assim, eu quero fazer terapia porque o meu marido isso. Eu falei, não, desinflama, não é o teu marido. Porque o meu filho, não é o teu filho. Porque não sei o que, eu falo, desinflama teu pensamento. É desinflamar o que precisa desinflamar. Imagina, quando a gente vai no médico, a primeira coisa que acontece quando tá tudo inflamado, o cara não vai te operar. Ele vai te dar um remedinho pra desinflamar, depois ele vai te operar. Porque se ele te operar inflamado, tu vai sentir a dor. Isso é pra dentista, pra tudo. É a mesma coisa no emocional. É a mesma coisa no espiritual. Como tu queres receber bênçãos divinas, não adianta pular ondinha, vestir roupa branca, acender vela, não sei pra quem. Não adianta se você não desinflamar o teu espiritual. A única forma de desinflamar o espiritual é olhar pro que não tá dando certo na minha vida espiritual, porque o espiritual vai trazer todo o resto. A vida emocional, ela é complemento, ela vai assim beleza, eu tô bem no meu espiritual, meu emocional começa a equilibrar, meu material começa a equilibrar, as portas começam a abrir e as parcerias surgem. Eu vou buscar o nosso mestre Jesus, né? Sempre. Que diz quando você for levar a sua oferta no altar, né? Ou seja, faça as pazes com primeiro seu vai irmão. fazer as pazes, né? Separa a tua oferta, não pratica teu ato de ofertar, vai resolver isso aqui, aí você vem e aí você entrega. Aí você entrega. Pronto, desinflamar primeiro. É a mesma coisa, ele foi lá, desinflamou, entregou aquilo de coração e dessa vez na fé. As pessoas buscam ramificar. Vou ramificar meu espiritual. Ramificar não vai te levar. Só existe um foco. E esse é o foco. É Deus. Porque não sei o que, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa mandiga rapidinho aqui pra dar certo pra não. Foca dentro de ti, olha pra dentro de ti onde tá Deus.
Deus nunca vai estar lá fora. Ele sempre vai estar aqui dentro. Então, não vai... Eu ensino um monte de coisa que melhora a energia. Eu ensino várias coisas porque eu estudei sobre frequência, a força dos cristais, a força da água. Dentro do Renascimento a gente estuda a força do fogo. O fogo, só pra te ter uma ideia, se a pessoa se colocar 15 dias na frente de uma fogueira, durante 15 dias ela cura a depressão, sem fazer nada. A força do fogo. Agora vai falar isso pra uma pessoa que não acredita em nada. Mas por quê? O que tem de mistério no fogo? Tudo. Tem muita coisa. Primeiro, olha, que os fogo psicólogos ficam tremendo quando ouvem isso. Mas é natural, é uma energia natural. O fogo, ele abre os chakras. Ele abre o processo energético do nosso corpo. Não adianta correr de processo energético. Os psicólogos que me desculpem, mas eles vão ter que procurar isso. Eu tô aqui, mas conta que eu não sou psicólogo, né? Isso são crenças, são conhecimentos. Então, assim, coloca uma pessoa pra ter um contato com a terra, pisar no chão, tomar um banho de mar, sim. Mas coloca ela também pra fazer uma energização, sim, com fogo, se ela tem uma depressão. Faz esse experimento e me diz depois. Agora, não adianta fazer nada disso se ela não tá conectada com Deus. Se na cabeça dela, no coração dela, o maior de todos e o mais poderoso dentro do processo terapêutico vai ser ele. Porque olha só... E pro ateu? Eu conheço ateus. Inclusive, deixa eu te contar uma. Eu já constelei ateu. Eu já atendi com terapias sistêmicas um ateu. E sabe o que ele falou pra mim? Não adianta, eu não acredito em nada disso. Eu falei, tá, e aí? A gente vai fazer o processo assim mesmo? Ele falou, vou porque eu tô com essa bronca aqui. Eu falei, mas tu não acredita em nada disso? Ele, não. Eu falei, olha, mas isso aqui também eu não vou te explicar. Porque se eu te contar que nem eu entendo. E olha que eu já estudei muito, falei assim pra ele. Eu vou ser humilde de te dizer que eu não entendo isso aqui. Mas uma coisa eu te digo. Eu vou olhar com todo o respeito pra tua história e vou fazer o possível pra tentar te ajudar. Um cara milionário. Cheio do Zé. A primeira coisa que eu vi dentro do processo dele... O ego dele. Eu disse, amigo, tu faz terapia pra quê? Olha assim pra mim. Falei, então, quando a gente concluir isso aqui, busca um psicólogo. Só pra falar, uma vez na semana. Pra nada, só vai lá e fala com ele. Era o ego, o problema do cara. E aí, hoje ele é uma pessoa realmente muito nova. A gente fala na psicologia, especialmente na psicanálise, de paciente ego-sintônico e ego-distônico. Sim. Quando o paciente chega e diz assim, olha, eu tô aqui, mas nem sei por que eu tô aqui. Mandaram vir pra cá, minha mulher disse que eu tinha que vir pra cá, mas eu sou um cara que tô bem, sou feliz, ela que tem os BOs dela, mas eu tô aqui. A gente chama de ego-sintônico, ele está muito certo de que ele não precisa de nada. Não precisa de nada. Agora, quando chega aquele que diz, olha, eu tô arrebentado, eu vim aqui porque eu preciso me refazer. É o ego distônico. É mais fácil de trabalhar. Ele se desarmou. Desarmou, ele se entregou, ele se abriu para... Né? Eu recebi aqui um aviso sobre a questão, para tu falares sobre a meditação. Tá. Né? Porque assim... É claro que eu tô falando de coisas aqui, né? Ou você está falando de coisas aqui dentro de um programa que a gente tem trazido psicólogos, tem trazido profissionais da área da comunicação e pastores. Então, assim, aqui é bem aberto, bem vasto. Tá. Nós não estamos aqui para falar da minha crença só. Ou da sua, né? Da minha, claro. Nós estamos aqui para... colocar conteúdo, sim, no ar e ajudar aí as pessoas. Ajudar quem precisa ser ajudado. Sim. E é uma fonte também de conhecimento. Então, eu tenho um olhar sobre a meditação, né, dentro de um olhar mais pastoral, mas existe vários tipos de meditação, inclusive a yoga, né, que você também disse que fez, mas não vamos falar de yoga, né? Eu não quis seguir com a yoga. Não quis, né? Não. Então, mas eu respeito. E a meditação? Só pra tu me perguntares assim, depois lá, Egli, mas quem foi que falou sobre o fogo? Só vou te fechar esse assunto aqui. Tem um estudioso chamado Leonardo Orr. Ele fez várias milhões de experiências com o processo do renascimento. Então, dentro de um livro dele, do Leonardo Orr, ele fala sobre
a terapia mais profunda para a depressão através do fogo. E ele cita lá várias fontes de fogueira. Eu tive a oportunidade de fazer algumas formações nessa área, então eu experimentei um processo com o fogo, né? Então, só para fechar, para não ficar uma lacuna. Não, e é interessante, veja bem. Que eu trago realmente... se a gente for observar, né? Mesmo aquilo que, de repente, para mim não faz sentido nenhum... Mas se eu começar a traçar, a puxar aqui, quando você olha, por exemplo, para a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica é uma floresta pegando fogo. As letras são todas muito parecidas com chamas, não? Com línguas de fogo, né? Quando você pensa da experiência do Pentecostes lá, no dia de Pentecostes em Jerusalém, quando Jesus já tinha sido assunto aos céus, lá viram repartidas sobre ele línguas como de fogo. Então são coisas que... não é do nada que aparece, né? Não é uma coisa, apareceu isso aqui, fogo. Você vai encontrar em várias culturas, em várias crenças, a questão do fogo. Com certeza. Né? Isso aí, quem vai ouvir vai dizer, poxa, isso faz sentido para mim. E é muito real, porque eu te falo que eu tive experiências com fogo, que não tem como não dizer essa resposta, eu cheguei nesse lugar através dessa experiência. Na verdade, assim... Eu só falo daquilo que eu já vivi. Eu tenho essa... Bom, sobre a meditação, realmente... Eu acho que a gente ficou devendo, porque tu começaste a falar sobre desinflamar, nós estávamos falando sobre o próximo ano, né? O próximo ano, sim. E acabou, a gente... Vamos falar... Então, basicamente, vamos concluir sobre o próximo ano. Tu pediste pra eu dizer... Queres que eu conclua sobre isso? Sim, acho que é importante. Eu acho, assim, que é fazer um checklist sobre como é que tu queres realmente atuar no ano de 2023. E, assim, é uma decisão. Não existe só ter coragem para observar o que não deu certo e dessa vez entrar no ano de 2023, retomamos. E assim, fechei esse ciclo, não deu certo aqui e olhar com maturidade. Nossa criança, ela é birrenta. Pode ver quando tu diz não pra uma criança, o que ela fica fazendo? Ela fica enchendo o saco. Então, sair dessa criança, olhar para essa criança com amor, mas sair desse lugar onde eu tô birrento com isso. Porque se eu quero ter sucesso, quem vai buscar esse sucesso é o nosso adulto, mas o nosso adulto curado. Se eu quero deslanchar em alguma coisa, se eu quero reconhecimento, se eu quero atuar como o melhor profissional, eu não tenho como estar na criança. Porque, pode ver, até quem ganha dinheiro é o adulto, porque criança ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Até a fala precisa mudar. Adulto, ele faz o dinheiro. A criança ganha. Então, vou ali ganhar o dinheiro. Não, você não vai ganhar o dinheiro. Você vai fazer o dinheiro. Se você é adulto, você vai fazer. Você vai gerar recurso, né? Você vai gerar um dinheiro. Você vai criar um dinheiro. Você pode usar várias formas, mas desse lugar onde você não ganha. Perfeito. Eu ouvi isso aqui no programa passado, né? Com a Suzana Sayag, que é uma especialista em dinheiro. Né? Pronto, vou assistir. Assista. Já tá lá no YouTube. Mas... Ela fala que nós não ganhamos, né? Não. Vaca não dá leite. Não, é um princípio, né? Você vai ter que tirar lá, você vai ter que ir lá. Ela não vai te dar. E o dinheiro tem uma consciência. Se a gente for levar ele para pensamento energético, para questão energética, o dinheiro ele só fica onde ele é respeitado. O dinheiro fica onde ele é honrado, porque o dinheiro ele está a serviço. Dinheiro não leva desaforo para casa, que diria o papai e a mamãe. Não leva, ele não leva. Ele fica onde ele é respeitado. Então, se eu olho para o meu dinheiro com respeito, ele não vai mais parar de chegar. Outra coisa, o dinheiro ele fica onde tem movimento. Não existe essa de ficar segurando dinheiro pra deixar... Não, é fazer aquilo movimentar. Girar. Aí ele gera mais, ele vem mais, em mais quantidade. Aí eu tô falando de energia mesmo. Porque o dinheiro, ele tem um hertz. Pode ver que quando você pensa dinheiro, o teu corpo cresce. Ele traz uma informação pro teu corpo. Então, você cresce quando você pensa. Por isso que ele precisa estar no adulto e na mão certa, né? Agora Espero que seja na minha. Né? Tô falando que 2023 esteja nas nossas. Amém. Né? Bom, sobre meditação, tu queres que eu conclua? Vamos concluir, porque já estamos no finalzinho, já 5 minutos. Tá bom. Esse time é ótimo. É ótimo, adorei. Perfeito. Bom, sobre a meditação.
meditação, né? Eu tenho uma experiência com meditação de várias formas de meditação. Eu tenho desde a meditação transcendental, a mindfulness, que eu fui buscar mindfulness porque como eu queria atender empresas, nas empresas não tem essa pegada espiritualista. Sim. Então, como o Theta Healer, ele tem essa explicação mais da espiritualidade, essa abordagem mais da consciência, eles, não, só se for mindfulness. Aí eu fui para outra formação. Mas no final, quando a gente fala sobre meditação, eu posso meditar o momento que eu decidi meditar. Porque a meditação, ela é presença. A meditação é eu estar presente no meu corpo agora, no aqui e no agora. A meditação, ela não é essa fantasia que criaram de eu estar num templo, ou de eu estar num tapetinho, né? Ou de eu estar ali olhando pro céu, pro nada. Não, eu posso estar no meio do caos e posso meditar. Eu posso estar no metrô e posso estar meditando. Eu posso estar no meio de uma reunião e de repente eu me desconecto e medito. Medito às vezes só na tua palavra. A meditação, para ela chegar num ponto onde ela nos traz para uma presença real no corpo, ela precisa ser treinada. Então, no início ela vai sim ser, eu não tô conseguindo meditar, a minha ansiedade não tá deixando que eu respire direito, ou então a minha mente tá vagando, mas com o tempo, você treinando esse foco no teu corpo, no teu coração. Tem uma meditação que eu guio que é linda. Eu quero ter a oportunidade de um dia tu assistires ela. É a meditação do coração. Eu aprendi no México essa meditação, assistindo os indígenas em Tulum. Eu fui pra lá fazer uma farra, acabei conhecendo uma tribo, fiquei lá mesmo na tribo e assisti. Pra mim mesmo, porque foi bizarro o negócio. E eu, o que eu tô fazendo no meio de um monte de indígena aqui no meio de Tulum? Quase doida, e ouvindo uma meditação em espanhol, nem falava direito, mas na hora o espanhol veio com caramba, assim, eu entendi tudo, gravei a meditação e hoje eu guio essa meditação, que é uma meditação que ela traz uma consciência tão rica sobre os nossos processos do antepassado, da nossa mãe, da nossa avó. Então a meditação, ela não é uma meditação só do vazio, de eu estar vazia, até porque se você parar para meditar, você não vai ficar sem pensamentos. Só que qual é a grande sacada da meditação? É você entender que você não é seus pensamentos. Que você não é as coisas com as quais você passa o dia se identificando. Às vezes você se identificou com a escassez, com a falta do dinheiro. Às vezes você se identificou com uma notícia ruim na televisão. Às vezes você se identificou com uma coisa que de repente te tomou atenção e ali você ficou perdido. Você não é isso. E quando você entende que você não é isso, você meditou. Porque você conseguiu sair para um espaço de observação. Então, com o tempo, você vai ganhando um refinamento nessa meditação. Você vai conseguindo refinar a sua forma de meditar. Então, às vezes, você tá aqui fazendo algo aleatório e medita 5 minutos sobre isso. Existe a história de um homem chamado Lawrence. Ele era um cristão. Ele escreveu um livro chamado Praticando a Presença, que no caso dele, ele decidiu praticar a presença de Deus. De que forma? Ele decidiu que ele ia passar a vida dele, o tempo que ele estivesse em consciência, o tempo que ele estivesse acordado, ele ia ocupar a mente dele pensando em Deus. Melhor decisão da vida dele. É algo assim fantástico a história dele. Ele era um homem de oração, né? Então não deixa de ser uma meditação. Com certeza. Ele concentrou os pensamentos, ele concentrou em Deus. Ele pegou aqui um foco e... Eu tô tendo uma experiência agora na minha vida, eu tô meditando nos Salmos. Eu tô no 48, eu tô no dia 48. Então deixa eu fazer um merchan rapidinho aqui. Procura lá no YouTube, tá? Vai colocar aqui. Eu fiz em 2021 que eu chamo de devocional no livro dos Salmos. Uau, muito bom. Eu escrevi 365 textos no livro dos Salmos. Que do demais. Salmo 1 ao Salmo 150. Sim. Eu gravei também alguns vídeos, mas não concluí. Mas eu já cheguei a gravar quase 200 vídeos. Que está no YouTube. Nossa, muita coisa. No livro dos Salmos, porque são 150 salmos. Sim.
E às vezes eu pegava um salmo e como, por exemplo, o Salmo 119 tem quase 200 versículos, né? São 170 e poucos versículos. E eu fiz eu sou teólogo, eu trabalho em cima, então eu fiz um devocional, né? Eu escrevi, dei uma interpretação. Eu te aconselho, eu quero a dar uma olhada conhecer. lá. Tá? Eu tô realmente vivendo o campo dos salmos. O campo. Aí eu já te digo assim, de fazer a leitura e trazer a consciência daquele momento que ele estava escrevendo aquilo e entrar em conexão com aquela energia. Um salmo que sempre me faz voltar e dizer assim, eu quero de novo fazer, mesmo que eu já não esteja nesse salmo, eu tô indo para outro salmo. É o Salmo 70. Eu volto muito nesse salmo, eu volto. E é impressionante a força que tem o campo desse salmo. Salmo 23 também é um salmo que me prende bastante, assim. Mas, meditar não tem mistério. Só que para a pessoa decidir construir essa nova mentalidade, esse novo comportamento, trazer para a vida dela uma consciência de presença, ela precisa treinar. Não vai ser um curso disso, de um final de semana, uma vivência não sei onde, um retiro que vai fazer. É uma construção. Um processo. É um processo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes, até ela vai modelando. E aí com o tempo ela já vai estar... Egli, muito rápido. O nosso tempo já acabou. Tá bom, não é? Ótimo. Mas, assim, ela não me deu trabalho nenhum, né? Porque é bem complicado quando a gente entrevista uma pessoa, né? Que é bem monossilábica, né? Te pergunta uma coisa, a pessoa diz sim. Não, a gente tem que estar... Graças a Deus, até agora só vejo... Você falou bastante e essa é a ideia, não é? Eu falei, eu tô aqui todo o programa, né? A Egli não está aqui toda quarta-feira. Então, muito obrigado por ter vindo, por toda a contribuição, por essa alegria que você tem aí, né? Ela já chegou aqui, né? Então... Eu cheguei aqui fazendo onda já. Então, mesmo. A gente agradece, tá? E fala um pouco do seu trabalho, onde te encontrar, tuas redes sociais, apesar que a gente vai colocar aqui. Eu sou uma figura que eu não tenho paradeiro. Eu sou nômade dentro dessa área, foi uma escolha minha. Todo mundo fala assim, mas tu já tá há tanto tempo, tu tem tanto cliente fixo, tu tem tantos cursos, tu tem uma história e tu não construíste um espaço. Meu coração nunca vibrou pra isso. Quando eu pensava em ter um espaço, eu pensava, eu vou me apegar, vou ficar fixa. Se dissessem, fizeste um trabalho pra ver se isso cura, fiz vários. E eu decidi ser assim, livre. Então, quando eu tô em Belém, eu tô atendendo em Belém. Quando eu tô em Natal, tô atendendo em Natal. Quando eu tô no Rio, tô no Rio. Quando eu tô em São Paulo, tô em São Paulo. E é assim. E a minha agenda, graças a Deus, é sempre bem cheia. Então a gente te acha nas redes sociais. Me acha nas redes sociais. E é isso. Não tem muito mistério, não. É na simplicidade. É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso. Gente, Deus abençoe vocês. Que bom. A gente teve um programa muito bom, muito fluido, muito livre. Muito papo leve. Foi muito bom. E eu espero que tenha sido uma bênção para você. E já desejo para você um Feliz Natal e um 2023 de muito sucesso, de muitos bons encontros. Alguma coisa, Yuri, para eu falar aqui? Então só deixa o seu like, compartilha com muita gente, segue a gente, arranja muita gente para seguir a gente, porque eu sei que esse programa faz muito bem para muita gente, tá bom? Grande abraço, beijo a todos.